Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tec Concurso, eu sou Levi Moscovitz. Aula de hoje, pessoal, trabalhar com o assunto imputabilidade dentro do estudo da culpabilidade. Imputabilidade, gente, que é o primeiro elemento de estudo dentro da própria culpabilidade e que, sem dúvidas, é um tema extremamente recorrente em provas de concurso público. Tá? Então, trata-se de um tema que nós não podemos negligenciá-lo, trata-se de um tema que tem algumas peculiaridades que a gente precisa chamar a atenção, em que pese ser um tema bem tranquilo para a gente trabalhar. Fechado? Já vou mais uma vez alertando, ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e a gente troca uma ideia, a gente conversa sobre uma questão, conversa sobre o material, mande sua sugestão, sua crítica, a gente tá lá para ouvir você. Fechado? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô ótimo porque eu tô com você. Bora lá, galera. Então, todas as vezes que falarmos em imputabilidade, reforçando o que já dissemos em aulas anteriores, imputabilidade, a grosso modo, nada mais é do que a capacidade de discernimento. Em outras palavras, é avaliar se o indivíduo tem capacidade de ser imputado. Pronto. A ideia é exatamente essa. Capacidade de a ele ser vinculada fato delitivo. Então, dentro dessa lógica, observando a capacidade de discernimento do indivíduo, é que podemos dizer se o indivíduo é ou não imputável, se há ou se não há condições de perceber que ele pode ser responsabilizado por aquilo que foi feito. Então, dentro dessa lógica, galera, a doutrina apresenta para nós critérios para definição da inimputabilidade. Levi, o que é inimputabilidade? Inimputabilidade, galera, é exatamente a ausência de discernimento no momento da ação ou da omissão. Sempre levando em consideração no momento da ação ou da omissão, já que, como já vimos aqui no TEC, vigora a teoria da atividade, lá no artigo 4º do Código Penal. A gente já viu isso, eu também não vou me prolongar. Mas dentro dessa lógica, entendendo os critérios para a definição da inimputabilidade, é que a gente começa a entender o conceito maior. Bora lá? O primeiro critério, galera, é o critério biológico. O critério biológico vai dizer pra gente o seguinte, olha, basta avaliar o estado mental do indivíduo, basta avaliar o estado mental do indivíduo para saber se ele é ou não é inimputável. Ou seja, o critério biológico não leva em consideração real capacidade de compreender o fato ilícito praticado. Observe você, quando eu me refiro ao critério biológico, eu levo em consideração tão somente o estado mental. Eu não quero saber se, no caso concreto, o indivíduo tinha ou não tinha condições de discernir sobre o fato que ele pratica. Esse é o critério biológico. O critério psicológico, galera, é aquele que leva em consideração tão somente a capacidade de discernimento. Capacidade de discernimento, desprezando qualquer análise sobre o estado mental. Então, para o critério psicológico, eu vou avaliar se o indivíduo, no momento da ação ou da omissão, tinha condições de discernir, independentemente de ele ter ou não ter alguma anomalia psíquica, por exemplo. E o critério biopsicológico é aquele que vai levar em consideração as duas coisas. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho que analisar o estado mental do indivíduo, mas eu também tenho que analisar a sua capacidade de discernir. Até porque, pessoal, por mais que o indivíduo tenha uma anomalia psíquica, é possível que naquele momento em específico ele tenha a condição de discernir sobre os seus fatos, sobre as suas condutas. Então, dentro dessa lógica, vem a pergunta. Levi, ok, você me apresenta 3 critérios. Qual desses critérios é o critério adotado pelo ordenamento jurídico para definir a inimputabilidade? A resposta é depende. Depende do quê? Depende da modalidade de inimputabilidade. Existem 3 modalidades de inimputabilidade e eu vou estar trazendo isso para você exatamente aqui. Fechado? Vamos analisar uma a uma? A primeira, galera, é a inimputabilidade em razão de anomalia psíquica, prevista lá no artigo 26 do Código Penal. Ora, galera, para tratarmos dessa modalidade de inimputabilidade, eu já lhe adianto que aqui levamos em consideração o critério biopsicológico.
O que isso quer dizer para nós? Quer dizer para nós, pessoal, que o simples fato do indivíduo ter uma anomalia psíquica não significa presumir automaticamente que ele é inimputável. Devemos levar em consideração a eventual capacidade de discernimento do momento da ação ou da omissão. Dentro dessa lógica, pessoal, é que eu te apresento o artigo 26 do Código Penal, que diz pra gente o seguinte: é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação da omissão, olha o que eu reforço para você, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então observa que aqui nós temos os dois tópicos. Nós temos a indicação de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, aliado a inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato. Portanto, não é simplesmente alegar que uma pessoa tem uma anomalia psíquica, é de alegar também que, além da anomalia psíquica, o indivíduo não tinha capacidade de discernir no momento da ação da omissão. E como é que se verifica isso, Levi? Ora, a prova pericial. A prova pericial é que será um instrumento hábil para se confirmar se o indivíduo tinha ou se o indivíduo não tinha capacidade de discernir sobre os seus atos. Ponto. Galera, eu quero muito que você se prenda a essa expressão aqui, ó, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Por quê, gente? Porque isso aqui deixa uma brecha interessante para você. Porque você vai me dizer, Levi, é possível que uma pessoa, em razão da anomalia psíquica, não tenha todo o discernimento, mas tenha algum discernimento sobre seus atos? Sem dúvidas que sim. Sem dúvidas que sim, galera. Por que não? Uma pessoa que tem uma patologia não tem total capacidade de discernimento em razão da patologia, mas tem alguma capacidade de discernir sobre o que é certo e errado. Então, dentro dessa lógica, o Código Penal vai dizer o seguinte, olha, se existe alguma capacidade de discernimento, eu não vou tratá-lo como inimputável. Eu não vou tratá-lo como isento de pena. Por quê, galera? Porque observe que o reconhecimento da inimputabilidade da anomalia psíquica e consequente isenção de pena não significa dizer que não haverá nenhuma medida por parte do Estado. Lembre-se que nesses casos aqui, galera, existe a chamada sentença absolutória imprópria. Não há condenação, tá, galera? Sentença absolutória imprópria, em que será aplicado ao indivíduo a chamada medida de segurança. Medida de segurança. Tá? Então, assim, galera, dentro dessa lógica, essas pessoas aqui, elas estarão isentas de pena. Agora, aquele que tem algum discernimento, ele não vai estar isento de pena. E é isso, galera, é que a lei chama essas pessoas de semi-imputáveis. Não é semi-inimputável, não, é semi-imputável, que vai ter um regramento diferenciado. Bora conferir? Tá aqui, ó. Artigo 26, parágrafo único do Código Penal diz para nós: a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, olha aqui, galera, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, se houver alguma capacidade de discernimento, ele não está isento de pena. E dentro dessa lógica, pessoal, aqui eu já vou reforçando e trazendo uma dica de prova para vocês. Quando a gente se referir a semi-imputabilidade, lembremos que não é possível se aplicar as duas medidas previstas em lei, ou seja, o fato do sujeito ser semi-imputável não permite que apliquemos uma pena e também apliquemos uma medida de segurança. Adotamos, pessoal, o chamado sistema vicariante. E o sistema vicariante diz pra gente o seguinte, olha, dentro da análise judiciária, dentro da análise pericial, caberá ao juiz, diante do laudo, compreender se é caso de aplicação de uma medida de segurança ou se é caso de aplicação de pena, porém reduzida de 1 a 2/3. Porém reduzida de 1 a 2/3. Compreendeu, pessoal? Então, dentro dessa lógica, por favor, o semi-imputável ele não está isento de pena. O semi-imputável tem tão somente direito a uma redução de 1 a 2/3, se assim o juiz entender como cabível e necessário. Lembrando que ele também poderia aplicar uma medida de segurança. Fechado, galera? Esse é o primeiro tópico para você. A segunda causa de inimputabilidade é a inimputabilidade em razão da idade. Aquela prevista lá no artigo 27 do Código Penal, que está muito batida, diga-se de passagem. Né? Está muito batida, diga-se de passagem. A inimputabilidade em razão da idade, galera, adota o critério biológico. Por
quê? Porque aqui, galera, nós teremos uma presunção absoluta de ausência de capacidade de compreender o ato ilícito. Observe que isso por razões de política criminal, galera, que a gente não discute, tá? Dentro dessa lógica, o artigo 27 diz para nós: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Que legislação especial é essa, Levi? O ECA. Ali, perante o ECA, haverá também processo e julgamento, ou seja, haverá processo de apuração de ato infracional e, ao final, o indivíduo poderá receber uma daquelas medidas socioeducativas previstas no ECA. Ponto. Beleza? Então lembre-se, galera, que adota-se aqui o critério biológico exatamente porque existe uma presunção absoluta de ausência de capacidade de compreensão do fato ilícito em razão da idade. Então nós temos aqui duas espécies de inimputabilidade que eu já trouxe para você. Primeiro, inimputabilidade em razão de anomalia psíquica, nos termos do artigo 26 caput do Código Penal. Segunda hipótese, inimputabilidade em razão da idade, previsto no artigo 27 do Código Penal. E trago também, galera, a inimputabilidade em razão de embriaguez, lá no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Observe que quando me referi à hipótese de inimputabilidade em razão de embriaguez, a primeira coisa que eu gosto de falar, galera, é que embriaguez, em que pese ser tentador pensarmos em álcool automaticamente, a embriaguez se dá por qualquer substância que retire a capacidade de discernimento do indivíduo. Pode ser álcool, pode ser droga, pode ser qualquer coisa, pode ser uma medicação, pode ser qualquer coisa. Só que observe você, galera, que quando falarmos em embriaguez, precisamos conhecer as modalidades de embriaguez para saber qual é aquela que efetivamente é reconhecida como uma causa de inimputabilidade. Tá certo? Então, dentro dessa lógica, vamos conhecer as hipóteses. A primeira, galera, embriaguez não acidental. Galera, a embriaguez não acidental, seja ela voluntária ou culposa, ela não exclui a imputabilidade. Ela não exclui a imputabilidade, tá? Por que, Levi? Levi, essa pessoa aí, ela não terá capacidade de discernimento em razão da substância que ingeriu. Eu sei. Mas aqui, galera, a análise sobre a imputabilidade dela antecede o seu estado de embriaguez em razão da chamada teoria da actio libera em causa. O que essa teoria vai dizer para nós? Vai dizer o seguinte, amigo, se foi uma decisão sua se embriagar, você não pode querer se valer da sua embriaguez para requerer isenção de pena. Então, galera, lembre-se que a teoria da actio libera em causa faz com que a análise da imputabilidade anteceda o estado de embriaguez para assim saber se o indivíduo ingeriu a substância psicotrópica porque quis ou não. Reconhecidamente, uma embriaguez não acidental, não haverá exclusão da imputabilidade, de modo que o sujeito responderá normalmente pelo fato praticado, ok? Segunda, galera, embriaguez acidental, é aquela embriaguez por causa fortuita e força maior. Toda vez que eu falo isso, galera, muitos alunos viram para mim e dizem assim, professor, peraí, professor, mas como é que dá para a pessoa, como a gente chama aqui na Bahia, gente, beber água, cortar uma cana de modo acidental? Não faz sentido pra mim isso. Galera, eu entendo. Mas quando eu me refiro a embriaguez acidental, não é você cortar uma cana não, pai. Não é você se embriagar. É embriagar em você. Como assim, Levi? Eu vou estar falando, galera, de situações em caso fortuito e força maior, em que, por exemplo, alguém é obrigado a beber. Alguém é amarrado e obrigado a beber. Alguém sofre um trote numa universidade, e é ameaçado para ingerir bebida alcoólica. Ou ainda, alguém que toma uma medicação que desconhece dos seus efeitos inebriantes. Pô, tudo isso, galera, tudo isso aí encaixa-se como hipótese de embriaguez acidental. Nesses casos em específico, em que essa embriaguez ela é acidental, ou seja, aquelas em que o indivíduo não concorreu para a ocorrência dela, ela sim é hipótese de inimputabilidade trazida no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Beleza, gente? Então é essa ótica que eu quero que você siga. Alguém que é drogado numa festa. Acontece isso, gente. Uma pessoa tá lá na festa, a outra vem de lá, coloca uma droga, ela perde completamente sentido e pratica um fato. É isso, tá?
Mas eu preciso falar também, galera, da embriaguez patológica. Olha, a embriaguez patológica, a depender, obviamente, de um laudo pericial, pode vir a ser reconhecida como anomalia psíquica. Pode vir a ser reconhecida como anomalia psíquica. Então, Levi, a embriaguez patológica pode figurar como uma hipótese de inimputabilidade? Pode, desde que seja reconhecida como uma anomalia psíquica. Perfeito? E nós temos ainda, galera, a embriaguez pré-ordenada. Levi, o que é embriaguez pré-ordenada? Galera, a embriaguez pré-ordenada funciona como uma circunstância agravante de pena, então, portanto, não exclui a imputabilidade, e muito pelo contrário, funciona como agravante de pena, representa aquelas hipóteses em que a ingestão de substância psicoativa, psicotrópica, tem a finalidade de provocar coragem no indivíduo a fim de praticar o fato. É aquele indivíduo que ingere substância psicoativa para se encorajar a praticar o fato. Obviamente, trata-se de hipótese que não excluirá a imputabilidade e, portanto, funcionará como circunstância agravante de pena lá no artigo 64, inciso 2º, a linha L do Código Penal. Portanto, galera, já sabemos que a embriaguez acidental é hipótese de imputabilidade em razão de embriaguez mesmo, e a embriaguez patológica, desde que é conhecida por laudo pericial, pode figurar como hipótese de imputabilidade em razão da anomalia psíquica. Fechado, gente? Toma cuidado que isso aqui cai em prova, tá? Toma cuidado que isso aqui cai em prova. Beleza? Bom, dentro dessa lógica, preciso chamar atenção para algumas coisas importantes. Primeiro, a imputabilidade do índio não integrado. Levi, existe presunção absoluta de inimputabilidade do índio que não está integrado à sociedade urbana? A resposta é não. Não podemos simplesmente crer que o fato do indivíduo não estar integrado significa dizer que ele é inimputável e não possui capacidade de discernimento. Isso não acontece. Portanto, galera, a regra que você tem que colocar na sua cabeça é: o índio não integrado por si só não é inimputável. Deve-se analisar as circunstâncias do caso concreto para assim definir a sua inimputabilidade por qualquer outra razão. Tá certo? Primeiro tópico que eu queria chamar a atenção para você. E o segundo tópico, galera, diz respeito à emoção e à paixão. Por quê? Porque a emoção e a paixão, prevista lá no artigo 28, inciso 1º do Código Penal, não excluem a culpabilidade, não provocam inimputabilidade. Então, a emoção e a paixão, galera, aquele estado anímico que com certeza mexe com a capacidade de discernir do indivíduo, porque o indivíduo que é apaixonado ou apaixonada faz coisas que Deus duvida, nós sabemos disso. Então, a emoção e a paixão, galera, não excluem a culpabilidade, não provocam a inimputabilidade. Entretanto, dentro de algumas outras circunstâncias, pode vir como um elemento de circunstâncias atenuante de pena ou ainda de causas de diminuição de pena, tá? Mas a regra é que a emoção e a paixão, por si só, não provocam a inimputabilidade do indivíduo. Fechado, galera? Então, fizemos aqui a nossa análise sobre imputabilidade, sobre as causas de inimputabilidade, tópico-chave em sua avaliação, e você não pode deixar passar. Beleza, galera? Mais uma vez, ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, conversa comigo, eu estou à sua disposição. Vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço, bons estudos!